que é ser mulher pra você? Porra, é se fuder pra caralho. Hey! Quem disse que não pode? Faço o que quer e nem preciso que aprove. Hoje é terça-feira, 5 de julho de 2016. Eu tô sofrendo o terceiro ataque no Facebook, bloqueada. Eu já tinha passado por isso uma vez, em dezembro de 2012, quando eu tinha acabado de me separar. Eu tive o meu Facebook invadido, todas as minhas conversas privadas foram invadidas. E eu acho muito grave que eu seja impedida de utilizar essa ferramenta que todo mundo usa para falar. Isso é um silenciamento. E isso acontecer 3 dias depois da gente aprovar o documentário é um recado. É tipo, enquanto você estiver tentando falar sobre o que você passou, você será censurada. A internet ela é um meio, né? Ela não é um fim. Ela é um meio pra gente propagar as ideias, pra gente se apoderar de novos debates. Botar a cara no sol. Sair dessa base e vir mostrar que a gente precisa estar ali, né? E que as histórias estão chegando, sim. Irmãs que estão trabalhando mutuamente, me fez encontrar o trabalho de outras irmãs, fez com que elas encontrassem o meu trabalho. Não são todas as pessoas que têm acesso, infelizmente, a esse discurso e todas essas discussões que a gente vê na internet. Se eu chegar aqui na esquina, na minha quebrada, eu tenho certeza que vai ter mulheres que nunca ouviram falar sobre feminismo. Ela sai bonitona, com intenção no olhar. Hoje ela só quer mandar. Sinto perfume, prazer customizar. Cuidado pra não arrastar. Ela dispensa essa serva. Você de longe só observa. Dona do aroma da erva, vem pra dançar, vem pra ser sua serva. Pode chamar de feroz, nós não andamos mais ações, nós não calamos nossa voz, nós queremos o mundo pra nós. Tamo pelas ruas, nos palcos, nas pistas, fora do padrão. Capa de revista, nas facu, nas vistas. Cargo de chefia, de salto de boot, sozinho ou com cria. Jogo ainda não virou, mas vai virar. Mundo gira, tempo dirá. Jogo ainda não virou, mas vai virar. Mundo gira, tempo dirá. Jogo ainda não virou, mas vai virar. Mundo gira. Eu sou jornalista, né? Minha formação acadêmica é jornalismo. E aí me surge a oportunidade ali de estar num documentário que falasse sobre feminismo. Num primeiro momento, como personagem. E num segundo momento, eu sugeri, né? Eu demonstrei que tinha interesse de estar na direção do filme. O filme é um filme que fala sobre feminismo, sobre mulheres, e eu acho que fazia todo sentido ter uma mulher na direção. Acho que eu pensei mesmo no protagonismo e numa vontade pessoal de estar nesse lugar, que é um lugar pouquíssimo ocupado por mulheres e muito menos por mulheres negras. Eu nasci e fui criada lá em Natal, né? Num ambiente com uma família muito... Minha família é católica, muito conservadora. E morei lá por toda a minha infância, toda a minha adolescência, até os meus 22 anos. A Raíssa é muito engraçada, porque ela não tem absolutamente nada a ver comigo. Eu acho que é justamente por isso que a gente não se conheceu pela internet, porque a internet meio que te coloca em contato com pessoas que têm afinidades com você. Eu acho que se a gente fosse depender disso, a gente nunca seria amiga. Naquela época você não deixava passar nada. Oh. Qualquer assunto problematizador. Olha que as pessoas dizem que eu sou assim hoje. Acho que foi alguma coisa você falando, meu cabelo era ruim. E eu tentando te mostrar, não, o seu cabelo natural não é ruim. Você pode escovar seu cabelo se você quiser. Mas você não pode dizer que o seu cabelo é ruim porque você está dizendo que o meu é ruim. O meu cabelo não é ruim, meu cabelo é cacheado. Eu nem sei como é que foi minha reação na hora, assim, mas foi algo do tipo, quem é essa garota? E quando você começou com aquele discurso que não existe cabelo ruim, blá, blá, desse jeito, quem é essa garota? Na verdade, até lhe conhecer há quase 4 anos atrás, a minha visão do feminismo era muito quadrada. Eu achava que, principalmente das feministas, eu achava que as mulheres feministas tinham um padrão que eu não me encaixava naquele padrão. E depois que eu tive mais informações sobre isso, depois que eu comecei a conhecer você, as suas causas e a pesquisar sobre isso, e sim eu vi que, poxa, para você ser feminista, basta você ser mulher. A gente
conseguiu transformar hashtags em megafones muito fodas, muito potentes e importantes, né? Teve alguma que te marcou? Algum relato teu que te marcou, que abriu ali uma ferida, assim? Ah, acho que foi do meu primeiro assédio. A Lorena é um amor de pessoa, né? Como ela mesma fala, preta, mãe e sapatão, 3 vezes invisível. Ela consegue mostrar que mesmo apesar de todas essas opressões que ela está vulnerável, ela tem acesso à rede, usa e consegue fazer da rede social esse tal grande megafone das causas dela. No primeiro dia eu tava lendo tudo, assim. No segundo dia eu já tava não aguentando mais, porque aquilo tava me trazendo coisas. No terceiro dia eu resolvi postar. Eu sei que não ia ser bem recebido, porque na época ninguém acreditou. Só que eu postei assim um pouco, falando um pouco, porque eu já tava atordoada lendo tudo aquilo e lembrando que uma hora fui eu, sabe? Você foi vítima pior de pra assédio. mim. Quantos anos? 8, 9 anos. Quem criou a hashtag Meu Primeiro Assédio foi a ONG Think Olga. E eu fui conversar com a Luíse sobre isso. A Olga foi fundada pela Juliana de Faria, que é jornalista, e aí ela começou a chegar de fio-fio, porque, enfim, ela tinha toda uma inquietação com o tema do assédio, por ela ter sofrido assédio quando ela tinha 11 anos de idade. E foi muito catártico também descobrir a Chega de Fio-Fio, porque era uma coisa que já me incomodava há muito tempo, né, aquela coisa do assédio, e como a gente é educada a entender como elogio, né, e se você reclama, você é metida. A pesquisa trouxe a atenção da mídia para Think Olga e para Chega de Fio-Fio, né? E naquela época, em 2013, o tom era completamente diferente do que é hoje. E quando aconteceu o primeiro assédio, que foi em 2015, isso já tinha mudado. Você disse que não faz militância na internet, que é uma coisa individual ali nas suas relações. Você participou de alguma daquelas hashtags que tiveram, aquelas campanhas, Meu Amigo Secreto, Meu Primeiro Assédio? Meu amigo secreto. Foi alguma atitude machista de alguém do meu trabalho que isso acontece o tempo inteiro. Eu trabalho no staff com muita gente, né? Eu trabalho numa empresa muito grande e dentro da empresa tem mais ou menos, eu trabalho numa sala, sei lá, com 40 pessoas talvez. Tem uma menina que senta na mesa de trás e que ela estava, nesse dia especial, ela estava falando muito alto, ela estava brigando com pessoas no telefone, enfim. Daí a pessoa que estava do meu lado disse, soltou alguma coisa no sentido de que, poxa, hoje ela veio o que veio, né? Essa menina aí é mal comida. Isso já gerou um grande debate sobre machismo naquele momento e eu publiquei alguma coisa relacionada ao meu amigo secreto que falou esse absurdo. O primeiro assédio foi um desdobramento da Chega, de certa forma. Foi uma campanha que veio da nossa experiência falando sobre assédio. Quando houve a estreia do MasterChef com crianças, o que se destacou nos comentários que vieram do Twitter era o assédio em cima de uma das participantes, uma menina de 12 anos. E aí a gente resolveu fazer provocação no Twitter. E você, qual foi essa história de primeiro assédio, né? Hashtag primeiro assédio. Mas em 4 dias foram 82 mil tweets falando sobre isso. Ficou no topo dos trending topics por uns 2 dias, né? E aí toda a imprensa começou a falar sobre isso também. E a maneira como ela abordou o assunto foi muito diferente de quando a gente lançou a Chega de Fio-Fio. Já havia um entendimento maior sobre o que é o assédio, como isso era ruim. Eu acho que isso foi muito importante para muita mulher, assim, eu de fato não tenho culpa disso, isso é uma questão estrutural, social e que muitas mulheres passaram também, sabe? E aí, daí, o assunto, né? Explode. Esse sentimento de não estar sozinha, nem maluca, é muito poderoso. E eu lembro que o que me incomodava muito, que me deixava muito revoltada, era que a gente recebeu muitos depoimentos por inbox e por e-mail, de mulheres que queriam falar, mas não tinham coragem de colocar no perfil delas. Então você tem uma sociedade na qual muitos homens se sentem confortáveis de ser abertamente pedófilos e assediadores, mas as mulheres não têm coragem de falar sobre uma coisa que não é culpa delas. Pé cabeça erguida porque sabe o que as puxa para baixo. E sabe o que eu acho? Nada pode fazer recuar. Não há palavras pra desanimar, não há lágrimas a chorar. Não há espelho pra sua imagem deturpar. É o que há, olhar o próprio reflexo, vendo segurança, refratando confiança, desviando o que é ruim não te alcança. Minas representam Minas, mulheres meninas.
não ramelam na pista. Minas representam Minas, mulheres, meninas, não ramelam. Pra mim, ser mulher é um fardo. A partir do momento que te identificam como mulher, aquilo é o que define todo o resto da sua vida. Vai definir a forma que vão te criar, que você vai ser vista pelas pessoas, que vão te limitar, ainda vão te olhar e vão te julgar por ter uma buceta no meio das pernas e vão arrumar um jeito de te violentar de alguma forma. É isso que a gente tá dando a acontecer. Oi, Lola. Oi, tudo bem? Lembro que eu comecei a ler teu blog em 2009. E ele já tinha bastante seguidoras, assim, muita discussão. E eu acho que foi uma das primeiras referências na internet que eu tive de feminismo. E na época eu militava mais pelo parto, né? Inclusive você postou um texto meu, fez um guest post meu sobre humanização do parto na época. Mas você falou que teve um post que teve muita repercussão em 2008. Eu queria que você falasse desse post. Em março, né, 8 de março de 2008, eu fiz um post, né, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, chamado Toda Mulher tem uma história de horror para contar. Não necessariamente que toda mulher foi estuprada, ou toda mulher tem um relato de violência doméstica, não é bem assim. Mas a gente realmente tem muitas ameaças disso, né? Então, esse título, né, realmente atraiu muita gente, porque se você para pensar do quanto a gente realmente é ameaçada nessa vida, né, e o quanto a gente tem que fugir dessas situações, parece que sim, parece que toda mulher tem uma história de horror pra contar. A vida é foda, dói pra caralho. Ser mulher é lutar todo dia contra esse sistema machista que tá aí pra nos matar, para nos exterminar, para nos estuprar, para nos assediar. Ser mulher lutar contra o machismo, contra a LGBTfobia, mostrar essa força que a gente tem, mesmo que toda essa sociedade, que todo esse sistema sempre tenha falado assim, durante toda a história que a gente não pode, mas na real a gente pode. Eu sou baixada, eu sou da ZN, se você também é, então você me entende, eu tô bolada, eu tô muito bolada. A saudade me rasgando e a esperança que tá fraca, eu tô bolada. Mas se liga aqui, eles querem me derrubar, mas eu não vou cair, porque eu sou mulher, eu sou preta. Cabelo duro, sangue quente, experiência com treta. Pode vir que eu sou mulher, eu sou preta. O nome do evento é Voz e Vez das Mulheres. E eu fiquei pensando, né, se realmente é a nossa vez, se é a nossa voz. Eu acho muito interessante que as pessoas falam muito assim, na minha vida real, na minha vida virtual, né? E eu acho que as duas são reais. Mesmo quando a pessoa está ali com um perfil falso ou mentindo, é uma mentira real. Para nós, mulheres, que não temos, de fato, a voz e vez, que a rede social possibilita que você compartilhe ideias e discursos, enfim, que não são comprados pelo sistema, né? Que, enfim, que está lá na grande mídia. Então, a gente passa a falar umas com as outras sobre isso. Depois da gravidez que eu fui começando a aprofundar todas as questões sobre feminismo. Por que você acha que a gravidez, às vezes, é um gatilho pra gente entrar, assim, na militância? Nossa, a gente começa a perceber muita coisa que muda. Não só com a gente, mas com a sociedade em volta. Como as pessoas lidam com a gente com a gravidez. E isso acontece pelo fato da gente ser mulher. E eu notei que você mudou muito nesse processo. Muita coisa. Pra começar, eu era casada com o pai da minha filha. E depois de tê-la, eu já, assim, há muito tempo, eu já me relacionava com mulheres há muito tempo, desde nova. Só que eu dei uma pausa e acabei conhecendo ele porque, mais por pressão externa mesmo, de achar que eu tinha que tentar aquilo. E aí eu me relacionei com ele, acabei engravidando. Depois de tê-la, eu vi que eu podia
ser eu mesma, sabe? Como que é ser uma mulher feminista e criar uma menina? O mais difícil é a gente ter consciência de como é o mundo lá fora, porque daqui pra dentro é uma coisa. Daqui pra dentro eu tenho o meu jeito de criar e eu ensino a ela que ela pode fazer tudo, que ela não precisa usar só rosa, que ela não precisa fazer coisas de menina. Só que da porta pra fora é outra história. Eu tento incluir ela na minha militância em tudo. Mulherada que trouxe as crias pra luta, pra educar no feminismo, pra não serem homens machistas, a se organizarem aqui com a Patrícia. Eu tenho visto as mulheres mães, assim, a gente tá vendo, né, tá tendo visibilidade, sim, tem tomado a frente nos atos, e a gente faz isso tudo pela internet, né, sim, porque como que um monte de mãe vai se organizar também. Pois é, é muito legal isso. Ontem, quando eu cheguei no ato, que eu vi, assim, várias mães na frente, eu falei, cara, que sensacional. Fiquei muito feliz, muito feliz. O divisor de águas mesmo da minha militância foi a maternidade. Foi quando eu me vi grávida, com uma outra menina na barriga e lutando para ter um parto digno, né? Lutando para ser respeitada nas minhas escolhas. Outro divisor foi o Facebook, que eu acho que isso aconteceu para todas as mulheres hoje, que é uma rede social que foi criada com um propósito, mas que a gente começou a usar para militar. A gente está com os nossos filhos muitas vezes, é por escolha, sim, mas muitas vezes também por falta de opção, né? Porque a maternidade na nossa sociedade, ela serve para deixar a mulher trancada em casa e, na verdade, a gente luta para que as mulheres tenham liberdade de escolher aonde elas estão. A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. Eu saí de lá ontem de alma lavada, sabe? Porque é muito bom a gente ver o quanto as mulheres estão dispostas a se juntar para reivindicar tudo que a gente, infelizmente, a gente ainda precisa reivindicar, né? E ver que juntando todas, nós gritamos pela mesma coisa, assim, é muito legal. Porque nós não vamos admitir mais o feminicídio, mais perder nenhuma companheira. E é preciso dizer que não haverá evolução se ela não for feminista. E é esse o grito que faremos ecoar em todos os lugares do planeta. Eu cresci numa família muito tradicional. Nós somos todos de uma igreja evangélica, né? Então a gente foi criado dentro desses valores cristãos. Não cheguei ainda a ter um problema em ser feminista dentro da igreja, mas dentro do feminismo, sim. Algumas coisas no feminismo são quase que unanimidade, né? Por exemplo, o tema aborto. Aborto é um tema super polêmico e é polêmico justamente por questões morais, éticas, religiosas. Como você lida com essa contradição, sabendo que a sua religião é contra, por exemplo, um tema que é tão caro ao feminismo, que a gente fala o tempo todo, inclusive na internet? Quando você sabe que as evangélicas e as católicas abortam, isso é uma coisa que acontece. Talvez a conversa do aborto também seja sobre como essa é uma escolha pessoal. E como a minha escolha pessoal em relação a isso não deve interferir a sua, e nem a de mulher nenhuma. É provocativo, né? Primeiro, eu acho super um choque, principalmente quando a gente pede a legalização do aborto. É uma coisa que as pessoas se chocam, mas estar na rua é necessário, né? É preciso, porque senão a gente não quebra esse paradigma, a gente não faz com que as coisas mudem. Mesmo no feminismo, a gente olha para as mulheres, mas nós temos pautas diferentes, né? Então a rua ela foi necessária que a gente estivesse lá e que mostrássemos os nossos filhos, né, para carregar a bandeira de mãe de fato, não só de mulher. Então, quando surgiu a história do estupro coletivo, aquilo chocou todo mundo, né? E uma amiga minha me convidou para o ato de São Paulo. Eu estava com umas amigas conversando no bar, quando eu recebi pelo celular o convite, eu olhei e falei, caraca, que maneira, elas estão criando um ato lá em São Paulo. Mandei para ela, Laura, faz um ato aqui no Rio, cria um evento aqui no Rio, no mesmo dia, na mesma hora, na Cinelândia. E esse evento no Facebook? Esse evento no Facebook. Então a Laura de São Paulo fez o evento no Facebook e me colocou como administradora. Cara, em 3 horas a gente tinha uma adesão de 2.000 pessoas confirmadas.
E nisso, outras mulheres me procuraram, que são militantes de muito tempo, que já tinham feito um ato por Fora Cunha, e elas me falaram, ó, vamos fazer uma reunião, porque somos várias, de vários coletivos, de vários movimentos, e a gente vai se reunir para a gente ver como organizar esse ato. E nisso a gente foi e levantou 20 mil mulheres. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi e participei na vida. Se não fosse a internet? Cara, não existia isso. Eu não ia estar aqui. Pessoas cegas exterminam filhos meus. E se eles fossem seus? Tem uma força que todas as mulheres têm. Eu acho que essa força que elas têm é junto com todos os empecilhos que estão nas vidas delas, né? Elas não decidiram, nasceram e falaram, não, eu vou ser forte, porque senão eu vou ser pisoteada por um homem, seja ele o meu companheiro, seja ele o meu chefe, seja ele o meu patrão. Ser mulher, na verdade, não foi escrito pela gente, né? São outras pessoas que dizem, que nos apontam que essa é mulher. Então eu acho que a gente está no processo de auto-identificar o que é essa mulher. Ei, você aí, eu não pedi o seu conselho pra parir. Eu conheci a Zilda durante o movimento do parto humanizado. A Zilda, uma mulher assim, que foi mãe solteira da Beatriz e depois teve mais 2 filhos. E na época que eu a conheci, ela tinha tido uma experiência de um parto humanizado muito bacana da última filha dela, Luísa. E eu fiquei muito impactada com a foto dela, que era uma foto que estava a Zilda, né, tendo um parto na água, a bebezinha nascendo, a Luísa, e a Bia assistindo o parto. Com 9 anos eu tive essa experiência muito marcante. E para mim foi completamente natural ver a minha irmã nascendo, sabe? As primeiras coisas que eu vi em postagem no feminismo foram mais relativas ao corpo. Era sobre depilação, era sobre usar batom vermelho. E depois era a gente sabia o que era feminicídio, era sobre relacionamentos abusivos, era sobre mulher e mercado de trabalho. Ainda comprou isso. Para menores de 18 anos. Foca ali. À venda. Proibida para menores de 18. Foi uma amiga que emprestou. Mas... Devia ser naquela época a venda proibida para menores de 18, né? Não, essa publicação é recente. Não, isso aqui é 1970. 70. A Bia, aos 9 anos, 8 anos, era uma típica menina, né, que se maquiava, que adorava coisas de menininha, sabe? E ela foi se mudando, sabe, para ser essa pessoa que ela é agora. Eu aprendo um monte de coisa com Bia, muita coisa com Beatriz, com certeza. Eu tenho muito orgulho dela. Quando a Bia decidiu não se depilar mais, isso foi impactante para mim, sabe? Eu tive que entender o que isso significava, porque eu nasci numa sociedade em que as mulheres se depilam e que quem não se depila tem vários termos pejorativos ligados a isso. Então, sim, a gente diverge em alguns pontos, a gente conversa sobre diversos assuntos. Ela me marca em várias coisas, eu marco ela. Na internet. Na internet, Você parou de se depilar? Sim, totalmente. E aí, como você se sente? Liberta. Eu comecei a me sentir mais livre, né, pra ser como eu sou e como eu gostaria de estar, depois que eu me assumi. E aí eu comecei aquele processo, um processo de ser quem eu sou mesmo, né? A Larel tem uma militância lésbica. Ela tem esse lance do separatismo em relação aos homens, do qual eu tenho algumas discordâncias, porque eu não consigo me ver no mundo sem me relacionar com homens. Eu namorei homens, tenho um pai, irmãos, tenho amigos, mas é muito bacana ver essa relação que elas têm umas com as outras. Acabam se tornando famílias mesmo. Muitas delas acabam se distanciando muito da família, porque muitas vezes a família não aceita a orientação sexual delas. Elas acabam se unindo muito e eu acho que isso é um grande ensinamento pra gente. Ao mesmo tempo que minha mãe falava, né, não, pô, você é lésbica, mas também não precisa, né? Não precisa ser sapatão. Eu já ouvi isso. Então eu falava, mãe, eu vou ser quem eu sou, sabe? Agora que eu fiz a parte mais difícil, que é me assumir, agora não tem como, não vou me prender mais, não quero. E aí as pessoas falam que é roupa masculina. Roupa não tem gênero, né? Tem, Deveria né? não ter. É. Tem porque, né? Tem, porque a gente aprende isso, né? Tipo, a menina nasce já com
Já tem lá não sei quantos trocentos vestidinhos rosa esperando, fura a orelha para colocar brinco. O sistema já nos coloca como frágeis, né? E aí quando a gente rompe com essa fragilidade, com essa submissão, automaticamente a gente está se transferindo para querer ser homens. Ah, não, agora então ela quer ser um homem. Não, eu continuo sendo mulher. Se a gente parte do princípio que ser mulher não tem a ver com o que a gente está vestindo, porque mulheres que não se vestem tão femininas são estupradas porque são mulheres, são reconhecidas mulheres, então isso não faz sentido. Vocês participaram daquelas campanhas de hashtag, de meu amigo secreto? Vocês participam dessas coisas? Algumas coisas eu não consigo falar publicamente, assim. Uma questão de segurança mesmo. Não dá pra mim. Se isso atinge os homens e faz eles pararem, não. Porque eles têm plena consciência do que eles fazem. Era ousada, logo pensava, mudança trazia de casa. Meu estado novo era laico, Deus era tão homem quanto o patriarcado. Vivia a compaixão, mais um termo cristão em país pajé. E minha fé, tive de inventá-la, escondi o que imaginava, pois poderiam minha era, faço-me concreta com a britadeira calada. Eu gosto da definição da de Beauvoir, em que ela diz que ser mulher é ser o outro. O homem é o sujeito. A história é do homem. O homem tem seus direitos. A mulher é o outro. Ser mulher, em diversas culturas, é ser mutilada. O que é ser mulher? Ser mulher é não ser. Meu contato com a Ellen, a gente tem uma relação muito próxima, de muita parceria. Você e Valentina são a minha referência aqui de família, de irmandade. E na internet, a partir dos seus posts e a partir das pessoas que comentam nos seus posts ou de um post de alguma outra pessoa que porventura eu siga, que também faz militância, eu vou buscando informações e mais informações a partir disso. Eu gosto muito dos posts relacionados a algum tema relacionado a racismo, porque eu acho isso muito forte. E há 2 anos atrás eu me percebi negra. Eu lembro que você falava que você era morena, que você era parda. Que eu era morena. Sempre fui dita como morena e eu sempre me reconheci como morena. Então, o que aconteceu é que eu namorava um estrangeiro, uma pessoa de fora, e ele estava hospedado no hotel aqui no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no hotel, para entrar no hotel, o recepcionista, ele me parou e disse, peraí, não pode ter acompanhante. E isso me marcou, né? Eu fiquei muito constrangida a partir disso. Porra, peraí, o que é que o cara tá pensando que eu sou? Aí eu fiquei, poxa, se fosse uma mulher branca, talvez isso não acontecesse. E comigo aconteceu. Então, eu sou negra. Minha militância, ela sempre foi periférica e racial. Ela sempre teve esse recorte. E eu não usava rede de forma nenhuma. Foi sempre a militância de base, sempre o trabalho de base. Surge um momento que quando eu estou saindo de São Paulo, eu conheço um carioca em São Paulo e aí ele acaba me trazendo para o Rio e eu mudo a minha atmosfera e venho para o Rio de Janeiro. E eu começo a trabalhar mais com rede muito por influência desse meu companheiro, Fernando Grilo, que já trabalhava muito na rede, músico, carioca, então usava muito o network, o link com outras pessoas para desenvolver o seu trabalho. A Natália é uma linda, né? Ela conta tudo com muita paixão. E ela traz a importância desse recorte que a gente tem que fazer no feminismo, negro e periférico. Tem uma coisa que a gente escuta muito, que é as pessoas desqualificando a internet porque tem que fazer um trabalho de base. E o fato da rede não chegar, de fato, em todo mundo, de ser excludente. O complicado na militância da rede é você não sair dela. Se a rede nos ajudou a alcançar algum tipo de mudança, é porque existe o trabalho de base. E ele está em diálogo direto com a rede. Então, se eu hoje consigo me comunicar com mulheres da periferia de Natal, no Rio Grande do Norte, é por causa da rede. A gente vai fazer uma transmissão ao vivo com a Jéssica, porque ela também não mora aqui e tal. E o pessoal vai poder compartilhar. A gente até soltou isso no Facebook hoje, então o pessoal curtindo. Eu não tinha visto. Ah, essa menina aqui que curtiu, você conhece ela? Não conheço. Ela era seguidora. Aí, há pouco tempo, ela me adicionou lá, eu vi, e aí eu aceitei. Aí ela tá na minha rede. Foi ela que me doou o armário da vaquinha. Eu tinha muitos questionamentos e tal, e aí terminei minha relação, que era uma relação com uma mulher negra, gorda, mais alta que eu. Então, você imagina, nós duas na rua,
as pessoas não acreditavam. Isso é um tipo de violência simbólica, né? Que não te machuca fisicamente, mas te machuca subjetivamente, né? A Jéssica, ela tem um blog muito famoso, que é o Gordo e Sapatão, que é um blog maravilhoso, assim, que ela fala das questões de identidade dela, né, como mulher gorda, negra, feminista. E ela tá aqui, ó, seguida por quase 10 mil pessoas no Facebook, né? Oi! Oi, gente! Que bom que vocês estão aí. No blog tiveram momentos, assim, de muita repercussão, assim, principalmente porque eu coloco umas imagens que não são convencionais. Então eu boto imagem de mulher pelada, preta, gorda, foríssima do padrão, assim, nada a ver com o padrão, super afrontosas. E eu adoro, porque são imagens muito bonitas. Eu coloquei pra mim que aquele espaço o blog, ele seria um momento que eu encheria ele com as imagens que eu gostaria que tivesse em outros espaços, sabe? Ai, Glaucia, eu já recebi muitas agressões. Isso é um pouco recorrente. Já derrubaram até meu Instagram, já. O fato de eu estar realmente incomodando, assim, do que eu tô falando, incomodar e a partir do que a gente conversa, gerar reflexão nas minas, da gente se fortalecer e compreender de onde é que essas opressões, essas mazelas saem, né? Acho que eu não vou passar ilesa, porque nenhuma mulher sai ilesa. Teve uma manifestação em 2015 que foi uma manifestação do Fora Cunha, né? E nesse dia eu estaria sem a Valentina, em teoria. De última hora eu fiquei sabendo que teria que estar com a Valentina. Já tinha me programado para ir e tal. Eu não tenho muito problema para levar ela nesses atos, até porque eu acho importante incluir a criança nesses espaços. Acho que é uma oportunidade de incluir politicamente a criança, dela se sentir importante, dela se sentir parte de alguma coisa. E aí teve um diálogo que eu tive com ela, né? Que foi muito engraçadinho e tal, e aí ela fez alguma observação associando o Cunha ao inimigo, né, assim. E aí a gente falou, pô, tem que postar isso depois na internet. Eu não imaginava que teria o alcance que teve, porque foi um post que viralizou, assim, e as pessoas começaram a me atacar por causa desse post, assim, tipo, me atacar porque eu estava levando a minha filha para uma manifestação. E aí teve uma situação de eu ter sido ameaçada por causa disso. Eu fui ameaçada de processo judicial por estar levando a minha filha numa manifestação. Um lugar que eu tenho direito de estar, um lugar que eu tenho direito de estar como mãe e que a minha filha também tem esse direito de estar comigo, aonde eu estiver. Eu cresci, subvertendo a coisa toda. Por não aceitar racismo, me chamam de negra escrota. Não aturo o machismo e estrago a porra toda. Mandou ser submissa, preferir ser outra coisa. Eles querem nos retaliar por sermos melhores que eles, porque não precisamos de babá ou de marido. Porque vamos levar nossas crias ao trabalho, ao hospital, à rua, à palestra, à faculdade, às festas, aos parques, às lutas. Você começou a perceber a ação de trolls, de caras que começavam a te perseguir nos comentários, te xingar, enfim. Isso foi desde o início? Desde o início, né? Desde o início, desde a primeira semana, imagino. O perfil dos meus trolls é sempre o mesmo, sinceramente. Homens, brancos, hétero, de extrema direita, super preconceituosos, machistas, misóginos, racistas, homofóbicos, transfóbicos, todo um combo de preconceito que vem junto, né? Quando eu comecei a falar deles, eu comecei sempre pela veia do humor, né? Que era pegar alguns trechos de posts que eles tinham escrito e compilar isso daí num post e fazer um post de humor, por exemplo. Que começaram desde então a postar fotos da fachada da minha casa, né? Que eles pegam no Google Images, por exemplo, no Google Satellite, né? Se você tem um endereço, você digita e você consegue a fachada da casa de uma pessoa. A gente está aqui agora em Irajá, esperando a Larel. A gente está em frente ao prédio dela e a gente não vai entrar.
E a gente não vai entrar porque tem uma regra na casa dela, ela mora com outras mulheres e essa regra é que homem não entra. E a gente tem uma situação que parte da equipe é masculina, que né? a casa não entra homens, né? Então se a equipe tem homens, não vai entrar. A fachada é uma questão de segurança mesmo, né? Quando a gente fala algumas coisas que, principalmente por ser lésbica separatista e com muitas das pautas alinhadas ao feminismo radical, tem uma perseguição muito forte, tem pessoas organizadas que se organizam e atacam sim, né? Principalmente mulheres lésbicas, e num lugar onde não tem homens. Então eles se sentem mais à vontade para agredir, para esperar na porta, sabe? Então a gente precisa tomar medidas de segurança também. Na quebrada, todo dia na estrada, é nós, preta, travesti, periférica, que está a morrer nessa levada. Então, de um lado, o feminismo radical defende que coisas como usar batom, saia, todas essas coisas que a gente aprende que são ditas femininas, na verdade trata de uma performance da feminilidade, porque nada disso faz de você mulher. Do outro lado, estão as mulheres trans que usam esses signos, esses códigos sociais para se sentirem mais à vontade com o gênero que elas se identificam. A relevância da Rosa para o filme é justamente porque ela traz a narrativa do transfeminismo, que é uma narrativa importantíssima, muito atual e provocativa. Eu recebo ameaças de morte basicamente desde 2014, assim. Em geral, é basicamente pelo ódio que o meu corpo inflama em várias pessoas. Eu, inclusive, já até banalizei, assim, porque se eu for parar de fazer minhas coisas, de fortalecer os assuntos que eu acredito, por conta de ameaças de morte, de pessoas que perdem seu tempo na internet para ficar nos ameaçando, eu vou parar de viver, vou parar de ter rede social, vou parar de tudo, assim. A gente vê a covardia desse pessoal, né? Porque muitos deles são anônimos, então eles não têm rosto, não têm nome, não tem nada. E por isso são muito difíceis de combater também. Eu fui vítima de alguns ataques na internet. Eu sei, na verdade, quem que me persegue, eu sei quem é esse meu stalker. Mas em uma das vezes eles conseguiram derrubar várias fotos minhas com a minha filha. Você acha que tem uma ligação, esses ataques que têm ocorrido com mulheres feministas no Facebook, enfim, virtualmente, você acha que tem a ver com esses grupos? Sem dúvida, são grupos organizados, né? Quase sempre começa de alguma pessoa que tem algum problema individual com você. Quer dizer, um stalker, por exemplo, que te odeia por N motivos, né? Aí ele consegue mobilizar, ele entra num grupo, em chans, por exemplo, né? E fala, vamos atacar essa pessoa, né? Aí fala o que essa pessoa fez. Então, funciona como um grupo de apoio. Puta, sapatão, vai pro inferno. Já teve cara mandando foto de pau pra mim no chat, sabe? Vários casos de ataque online. Já aconteceu sim de me pedirem ajuda. A Lúcia, apesar de ser jornalista, aprendeu alguma coisa de programação. Então ela faz parte de grupos de mulheres que discutem isso, que discutem plataformas, e aí ela traz esse debate que é super importante, quanto a gente precisa aprender a se assegurar na internet. E a gente está tentando hackear não só quem ataca, mas também o sistema, né? Porque a gente tem, teoricamente, um sistema de proteção funcionando. A gente tem internet, tem Polícia Federal, tem Ministério Público, tem lei. Eles estão desesperados porque perderam o controle que tinham sobre nós. Eu sempre reajo. Eu não sou uma pessoa que costuma ficar calada. E a forma que eu tenho de reagir é falando, é expondo. Eu tenho uma rede de apoio de mulheres, mães e mulheres negras muito grande. Eu sinto que eu posso contar com essa rede, que eu posso contar com essas mulheres e que eu não tô sozinha. Eu não estou no Facebook, né? Eu acho que o Facebook não é uma ferramenta muito amigável para as mulheres. Ele olha qualquer denúncia contra a gente, contra feministas, como se fosse um grupo de ódio, por exemplo. Ele não tem um olhar de gênero, né, que a gente gostaria que tivesse. Então, ele proíbe, por exemplo, fotos de mulheres que fizeram mastectomia.
né? Ou para eles, fotos de seios nus em Marcha das Vadias têm o mesmo peso, né? Tem a mesma quebra, as regras da mesma forma que um vídeo de pornografia da vingança, por exemplo. Ultimamente eu tenho usado bastante o YouTube, né? Com o canal Barraco da Rosa, assim, que criei no início do ano, e hoje a gente já acumula cerca de 9 mil inscritos. E é a plataforma que eu mais utilizo porque, além de ter toda essa dimensão do vídeo, que é algo que eu gosto de produzir bastante, eu sinto que eu consigo me comunicar com as pessoas de forma mais direta, às vezes para além do Facebook, assim, e de outras redes sociais. Eu não nasci homem. Apesar de eu ter um pinto, eu sempre fui mulher. A sociedade que impôs para o meu corpo que eu deveria ser um homem por conta de eu ter nascido de pau. Mas também participava de alguns grupos no Facebook, porque semana passada eu fui excluída dele, eu acredito que por transfobia. Essa transfobia institucional, assim, que te cala e você não pode falar nada, né? E na marcha vocês tinham falado, estava procurando emprego e agora conseguiram. As duas ao mesmo tempo. No mesmo lugar. Na mesma equipe. Na mesma equipe, com a mesma gerente. Gente, quais as chances? Com uma gerente que, inclusive, gosta muito mais de trabalhar com mulher do que com homem. Eu fiquei muito feliz. E como é que fica essa coisa do não contato com homens nas relações profissionais? Então, a gente precisa, né, ter contato. Eu preciso conversar, pedir uma ajuda, sei lá. Mas não cria um vínculo, né, com essa pessoa. Entendi. Eu não vou sair pra beber com esse cara. Tem Nem os quero, clientes nem tenho vontade. também. Eu trato bem, forma profissional, mas passou da hora do trabalho. É isso. Acabou. Vocês falaram que são lésbicas separatistas. O que é isso? Então, nós priorizamos mulheres em tudo, né? Por exemplo, na nossa relação afetiva é óbvio porque nós somos lésbicas. Isso fora do feminismo ou fora de qualquer outra coisa. Mas na questão política, por exemplo, se eu preciso... O bar da Gisela, né? O Resiliência, por exemplo. Né? Se a gente quer beber uma cerveja, eu não vou... Mesmo que seja um bar do lado da minha casa, eu vou vir na Gisela. Porque, além de ser um espaço que eu me sinto mais segura, eu tô priorizando o trabalho de uma mulher. Né? E de uma mulher lésbica, que pra mim é ainda mais prioridade. A gente tá aqui começando, né? Essa rede, assim. A gente tem alguns eventos que a gente faz, e aí são só voltados para mulheres lésbicas, com mulheres lésbicas organizando, fazendo, falando, tudo. E onde a gente começou a criar redes de apoio entre mulheres lésbicas, né? Uma ajudando a outra, uma tá do lado da outra, e espero que evolua para um separatismo mais radical com a sociedade mesmo. Vocês estão juntas há quanto tempo? 1 ano e 6 meses. Vim morar aqui, né, com ela, eu e meu filho, no caso. Seu filho tem quantos anos? O Caio tá com 23. É um adulto já. Já, é um adulto. Então, como é que fica? É um homem adulto no espaço. Pois é. Mas assim, ele tem essa questão da consciência. Por me acompanhar, por saber a minha posição, a minha preferência de gênero, né? Então ele entende, né? E tipo assim, é pai de nós duas, acaba sendo, né? Porque tá sempre preocupado, o que é que tá acontecendo, precisa de alguma coisa. Nossa, é um gentleman, né? Ele acompanha esses debates, esses eventos que vocês fazem? Alguns não. Eu, pelo menos antes, achava que existia um movimento feminista e que era aquela coisa teórica e tal. E aí eu fui tendo contato com muitas outras coisas e descobrindo feminismos, não um feminismo, um movimento. A interseccionalidade, na verdade, ela é um instrumento, né? Ela surgiu a partir do feminismo negro, que era justamente para rever o que o feminismo das feministas brancas, estadunidenses e europeias não faziam recortes de classe, de cor, né? Veio essa necessidade de usar a interseccionalidade como ferramenta justamente para perceber que o feminismo da mulher branca não é o mesmo feminismo da mulher negra, não é o mesmo feminismo da mulher indígena, né? Da mulher oriental, não é. Né? Hoje em dia a gente, graças ao Olorum, temos muitos recortes na nossa militância. E esses recortes são fundamentais porque a luta não pode ser homogênea. São diversos tipos de mulheres, cada uma com a sua necessidade, todas precisam ser assistidas. Eu sou uma mulher brasileira, periférica, nordestina e preta. Feminista? Feminista preta. Uma mulher periférica, quando ela está no ventre de uma outra mulher, ela já é feminista e muito mais feminista que muita mulher que está fazendo mesa e que se auto-intitula feminista, entendeu? Estou falando de tias e avós que cuidam das crianças em comunidade, que são responsáveis pela educação e pela passagem da nossa história, sabe? Mulheres que são verdadeiras
fontes de saber e que se ajudam mutuamente sem levantar bandeira. Eu não acho, na verdade, que o feminismo radical seja transfóbico, mas eu acho que o problema, na verdade, são algumas pessoas que usam, de algumas vertentes do feminismo radical para reproduzir transfobia. O lado mais negativo que tem é porque a gente poderia realmente estar se fortalecendo, assim. Porque, apesar de todas essas questões que a gente passa todo dia de privilégios e desprivilégios da vida, somos todas mulheres, né? E a gente poderia estar usando esse espaço da internet, para nos empoderar cada vez mais, para conhecer cada vez mais realidades que são distintas e poder perceber todo esse leque, toda essa vastidão do que é ser mulher no nosso país, né? Que é um país extremamente transfóbico, extremamente racista, extremamente misógino, extremamente sexista e conservador, não? Eu tento tanto fugir das tretas, mas elas vêm, caem no meu colo, toda vez. Não dá pra gente ficar se atacando entre a gente. Quando a gente está sendo vítima todo santo dia de feminicídio, de ataque, de violência, de assédio, de discriminação, aí como que eu vou me grudar numa linha, entendeu? Qualquer de pensamento que vai atacar a outra. Não, eu ataco o Bolsonaro. Na internet você fala bastante, eu vejo você lá postando o tempo. Eu preciso. Você usa a internet para isso. Não, eu tenho a minha terapia particular, mas eu gosto de escrever também. Às vezes eu entro em comentários quando eu vejo que a minha pressão não vai continuar na boa, entendeu? Sua pressão? Entendeu? Porque os comentários é que não, você... o comentário é o pior. É o pior. É o pior. Gente, mas isso acontece demais na internet. Você fala uma coisa, a pessoa entendeu outra, e fica assim, 30 comentários, aí você vai ver 90, aí você dormiu. Em algum momento você dormiu, aí você acorda e você vai olhar seu celular, porra! Tem horas que eu escrevo o textão e aí eu olho, eu falo, eu vou publicar ou não vou. Não, E eu só trabalho com textão, porque aí eu já desabafo tudo de uma vez. Eu mesmo tenho vindo de um período bastante complicado, da perda do meu esposo, né? Então eu tive que cuidar de toda a questão funerária, ir atrás de cemitério e tudo mais. E a rede acabou me abraçando nesse momento em que as pessoas não souberam lidar muito com isso e se afastaram. Eu costumo brincar dizendo que eu inaugurei o luto cibernético. O traslado do corpo dele para o Rio de Janeiro ficou muito caro. Então eu recorri à rede para pedir ajuda às irmãs e aos irmãos. E em 2 dias eles conseguiram somar um valor gigante, que deu para pagar todo o traslado e ainda ajudar com alguns custos funerários. Eu arrumei uma casa para me mudar, só que eu não tinha nada além da minha cama. Aí eu falei assim, tá, eu vou me mudar, só que eu não tenho nada. E aí eu postei na internet falando, se alguém tiver um sofá, um fogão para me doar ou para vender barato, eu quero, porque eu vou me mudar. E aí mobilizaram uma vaquinha pra mim, uma amiga me chamou e falou, cara, você não vai conseguir isso assim de uma hora pra outra, vamos fazer uma vaquinha. Eu falei, cara, você acha que vale a pena? Ela, claro que vale. E aí ela fez a vaquinha, postou, mandou pra várias páginas feministas e aí foi postado em 1 milhão de lugares e quando eu fui ver, tava, bombando. O trabalho que a gente faz na internet, ele é substancial e ele muda a vida de pessoas. Eu recebo mensagens, por exemplo, de mulheres trans que falaram que depois dos meus vídeos voltaram a estudar depois de 20 anos na prostituição na Europa. Então, acho que é super importante a gente continuar assim, utilizando e se apropriando desse espaço da internet, porque toda vez que eu vejo, por exemplo, uma preta de trançada, toda vez que eu vejo uma trans empoderada durante o dia, toda vez que eu vejo pessoas marginalizadas ocupando espaços de privilégios como a universidade, eu sei que não é à toa o trabalho que a gente faz por essas pessoas que dizem que é mais um movimento de sofá. Eu acho que talvez o grande pulo do gato da internet tenha sido justamente transformar o feminismo, que durante muito tempo esteve reservado à academia, à vida nas universidades, em discussões que eram mais acadêmicas, e traduzir e aproximar da mulher real. Então é você mostrar para as mulheres que o machismo já está prejudicando elas e o feminismo é um caminho para combatê-lo.
Quando eu comecei o filme, eu acho que eu tinha uma expectativa mais romântica em relação ao uso dessa ferramenta. Não que eu achasse que a internet fosse um ambiente livre, mas ela continua sendo um ambiente hostil com as mulheres. É um ambiente misógino, machista, racista. Ser mulher é ser uma Yansan todo dia, sabe? É ter que levantar e guerrear e fingir que tá tudo bem, passar um batom na cara e sorrir, sabendo que você tem um monte de criança para cuidar e chegar nela sorrindo e falar, vamos lá, sabe? Cuida do seu homem sim, a gente tá junto. Quando a gente está nessa posição de sentir medo, eu acho que essa é a palavra, uma palavra muito que define mesmo o que é ser mulher, né? Eu acho que é impossível ser mulher e não ser forte. Eu acho que nos cobram muito que sejamos fortes, que aguentamos tudo, mas é que para a gente estar aqui vivendo, a gente precisa ser muito forte. Nós, mulheres, estamos falando e a gente precisa ser ouvida. Então, eu acho que a luta é de todos. O feminismo é por e para mulheres, mas a luta precisa ser de todos. Todo mundo precisa estar engajado. E o que será do amanhã, não sei. E acho que ninguém sabe. Eu só espero que as lutas sejam diferentes. Que a gente, que nossas filhas, netas não estejam daqui a 50 anos lutando pelas mesmas coisas que a gente luta hoje. Vida a partir rápido me camaleoa, torno-me pecadora, agora sou os 7, pronta pro parto no terceiro mundo de terceira dimensão. A falta de idade humana é opção, sou nova aqui mas sou incrédulo. Ante ao caos da pele turva, a mulher sem pecado era possível dama do lotação. Adentro, outro cenário, de cara deparo, separo o real da ilusão. Em cada segundo uma síndrome de Estocolmo estanca em mim, desperto do sono, parte a parte, o pedido de resgate. E eu, moça tão desastrada, se me desse um paradigma quebrava. Mulher, como será o amanhã, mulher? Como será o amanhã, mulher? Como será o amanhã na manhã? Era ousada, logo pensava, mudança trazia de casa. Meu estado novo era laico, Deus era tão homem quanto o patriarcado. Vivia com paixão, mas um termo cristão em país pajé. E minha fé, tive de inventá-la, escondi o que imaginava, pois poderiam minha era, faço-me concreta com a britadeira calada. Cria outra criada, dou meu talento, dou meu momento, dei-me no centro, reluzo o intento, brilho purpurina, glamour ou outras drogas, ilícitas ou etílicas, causou efeito paulatinamente. O latido das latinas encantava, ecoava com sede de saliva, tuberculose nociva, dava-me flores e frutos de natureza, nada de vida fixa, certeza, mas também optei pelo estrago, pus-me no palco, destinada, destilada junto a bebidas, abracei e conto os braços, casamento, acordo de bens, se não foi cumprido o distrato, dádiva divina, dívida de diva. Quantas índias dizimadas, Brasil, quantas pretas mortas, a diáspora tem seu áspero, refaço onde permanece a menina, acende a mulher e saúde anciã, ânsia no seio do povo das tragédias, fé menina, ou ser mulher, parte de um único verso da página, história única em pausa, plena, anos 50, negras ganham conselho, enfim, foi dado, faço-me quitéria, lutando independente, da andara que é liberdade no presente, Nina enterrou o rei um canto, você nela como obra da costela, bonitinha, mas ordinária, ela foi vista de outro...